O Mundial de Clubes 2025. O que você achou do Mundial de Clubes de 2025? Seu time esteve presente no Mundial de Clubes? O que mais vai ficar marcado para você no Mundial de Clubes de 2025? Qual a sua expectativa para a Copa do Mundo de Clubes em 2029, que será a próxima edição? A Copa do Mundo de Clubes, ou Mundial de Clubes, ou Super Mundial de Clubes, foi um dos maiores ícones que a gente terá no mundo esportivo em 2025. Várias nações, torcidas de diversos cantos do mundo inteiro foram até os Estados Unidos para ver as principais potências de todos os seus países, ali dos continentes, e viram um verdadeiro espetáculo de futebol, com várias partidas insanas, várias partidas históricas, né? Vários dos momentos maravilhosos que ocorreram, né? Muita coisa muito legal, né? E enigmática que vai ficar marcado para sempre. Aí, pela FIFA ter trago algo inovador, diferente, né? Para poder juntar e fazer como se fosse uma Copa do Mundo, só que claro, de clubes, onde a gente tem a nossa tradicional Copa do Mundo de seleções, que inclusive nós já estamos próximos, né? Já para 2026. Mas uma dúvida até mesmo fica nessa questão da Copa do Mundo de clubes e até mesmo para nós brasileiros, que é uma das perguntas mais difíceis de explicar e que venho inclusive trazer isso ao público, que é por que o Brasil não está ganhando mais o Mundial de Clubes. Desde então, quando a gente teve o Corinthians em 2012, o Brasil sequer acabou ganhando mais um Mundial de Clubes. Foram várias e várias participações nesse então formato, que agora vai se chamar Intercontinental, e com o Mundial de Clubes a cada 4 em 4 anos, e muitas das vezes tem essa dúvida a respeito sobre o Brasil, que apesar de ser um dos países muito fortes em relação aos clubes, acaba que não está se entregando muito no Mundial de Clubes e não vem sendo mais desde então, já faz 13 anos. Então, eu venho explicar aqui para vocês a respeito sobre por que o Brasil não está ganhando mais o Mundial de Clubes. Você vai descobrir a respeito sobre essa pergunta. Então, bora que bora, vamos começar o vídeo, tá bom? Que eu sou Anthony Dias, você é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Gatoso Curioso. Inclusive até mesmo também para representar, tá aqui a camisa do Paris Saint-Germain, que foi vice-campeão do Mundial de Clubes, né, perdendo para o Chelsea por 3-0 na final. E claro, a camisa aqui personalizada do Vini Júnior, mas que vai representar aqui o nosso tema do vídeo, que é para falar a respeito sobre o Brasil. Então vamos lá falar a respeito sobre o Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes ou Super Mundial de Clubes, que foi um sucesso, né? Foi muito bom inclusive de acompanhar, muita gente gostou, deu uma opinião assim muito boa, né? Valorosa em relação aos clubes que participaram, em relação a diversos dos eventos, né, que rolaram. A gente sabe muito bem que para fazer uma organização de evento como esse é muito complicado, muito difícil, mas que a FIFA, juntamente aí com o Gianni Infantino, conseguiram, e agora a cada 4 em 4 anos nós teremos aí o Mundial de Clubes, né, sendo disputado em países diferentes, obviamente, com essa em 2025 sendo a primeira edição no formato que a gente teve, né, como na Copa do Mundo até 2022, né, no caso 8 grupos, com 4 times cada, e aí o mata-mata ali normal, começando nas oitavas de final. O Brasil, né, os 4 times brasileiros que foram para o Mundial de 2025 se destacaram muito. Tivemos, por exemplo, o Botafogo, que ganhou do Paris Saint-Germain e conseguiu se classificar no grupo da morte. O Palmeiras, que conseguiu chegar até as quartas de final. O Flamengo, que conseguiu ganhar do Chelsea, então campeão da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo conseguiu ganhar do Chelsea na fase de grupos. E o Fluminense, que chegou até as semifinais e eliminando, por exemplo, a Inter de Milão no caminho. Mas acontece que fica muito essa dúvida a respeito sobre como que os brasileiros vão se garantir para a próxima Copa do Mundo de Clubes, né, em 2029, através então da Libertadores ou do ranking, né, que a gente terá aí divulgado pela Conmebol, né, logo de cara. Mas será que o Brasil tem alguma chance de fato de ganhar o Mundial de Clubes, seja esse agora
a cada 4 anos, ou até mesmo o Intercontinental, que será disputado todo ano entre os clubes continentais. Esse é um ponto assim que fica muito em dúvida, porque a última vez que a gente viu um time brasileiro ganhando o Mundial de Clubes foi em 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea por 1-0 na final. E nesse formato que a gente está, né, a gente só teve apenas 4 times brasileiros sendo campeões do mundo. No caso, o Corinthians 2 vezes, né, em 2000 e 2012, o São Paulo em 2005 e o Inter em 2006. E os brasileiros já chegaram em várias finais. A gente lembra muito dos brasileiros chegando em finais, que a gente vem ganhando várias Libertadores ao longo dessas últimas décadas. A gente sempre vê a presença dos brasileiros, sim, no Mundial de Clubes. Mas essa é a grande questão agora que eu vou falar aqui, que é sobre o Brasil ganhar, né? Ficou muito mais claro, ficou evidente o quanto que os clubes europeus praticamente estão amassando todos os clubes que vier pela frente. Eu não digo só os sul-americanos, eu digo todo mundo que vier pela frente, tá? E isso tem um motivo, do qual os europeus ganharam essas edições do Mundial de Clubes a partir de 2013 para frente. E se chama Lei Bosman. Para quem não conhece a Lei Bosman foi criada lá na Europa, né, no meio ali dos anos 90, para poder garantir a compra de jogadores do mundo inteiro, né? Ou seja, a partir mais ou menos ali dos anos 90, depois até mesmo a produção pode falar aqui em que data, né, a Lei Bosman foi criada. A gente teve os times europeus se reforçando inteiramente com vários talentos do mundo inteiro, seja da África, da Ásia, até mesmo da América do Sul, do Norte, de todos os continentes, né, pegando vários jogadores com talentos poderosíssimos e que poderiam ter valores muito bons no mercado, e foram se então juntando e fazendo todas essas compras. Com isso, a folha salarial desses times europeus acaba subindo cada vez mais, e eles vão ficando cada vez mais ricos conforme também as competições vão se desenrolando, como por exemplo a Liga dos Campeões, que a Liga dos Campeões paga muito bem para esses clubes europeus, e com isso, né, o euro, que é uma das moedas mais utilizadas lá na Europa, acaba se valorizando muito mais, por exemplo, do que o real. O euro, que é utilizado em vários desses países da Europa, como ele se valoriza muito, né, através dos jogadores, quando esses jogadores então vêm por esses clubes europeus, jogadores do mundo todo, a folha salarial deles em euros acaba sendo muito alta, e esses clubes acabam tendo muito mais investimentos e pegando basicamente tudo que é de melhor para poder trazer para as competições, não só, por exemplo, a Liga dos Campeões, mas também para o Intercontinental, agora, né, Intercontinental de clubes, e outras competições ali da Europa também, visto que, além disso, como até mesmo já falei em um outro vídeo que vai estar nos cards, a Europa é atualmente, né, berço do futebol mundial. Assim, a Europa tem os melhores clubes do mundo, e lá o futebol é muito mais dinâmico, atualizado e também com muito mais investimento e categorias também. Não é à toa que, por exemplo, aqui no Brasil muitas vezes isso acontece quando o garoto se destaca muito na base, né? Tipo, por exemplo, um clube brasileiro, logo de cara, quando esse clube europeu vê a oportunidade perfeita de contratá-lo, já pega as malas, né? Quando ele já completa 18 anos, esse jogador já vai para aquele clube europeu, né? Isso, e ainda mais também que a Europa, né, já é muito reconhecida, né, pela mídia mundial a respeito sobre o talento e qualidade em si do futebol europeu, que inclusive a gente viu isso no Mundial de Clubes de 2025, com base nessa questão que agora a gente está vendo, que é a Lei Bosman, né? A Lei Bosman que complementou demais para que os clubes europeus fossem ser campeões do Intercontinental e agora também do Mundial de Clubes, como por exemplo o Chelsea vencendo o PSG. E a gente vê o desempenho, por exemplo, dos clubes europeus a partir de 2013, com tanto desse investimento, com o Mundial de Clubes sendo basicamente uma peça importante ali, com
todo esse investimento em dinheiro, com a folha salarial aumentando cada vez mais, os europeus dominaram de vez o Mundial de Clubes e a queda dos brasileiros em desempenho foi bizarra, mas assim, bizarra mesmo. Como, por exemplo, a gente viu o Fluminense em 2023 tomando de 4-0 do Manchester City, né, que era um time fortíssimo, ou até mesmo também o Real Madrid dando de 5-3 para o Al Hilal, ou até mesmo o Barcelona de 2015 ganhando de 3-0 do River Plate. Claro que a gente também possa falar essa questão do calendário, que o calendário é uma coisa que prejudica muito os brasileiros. Todos os clubes sul-americanos, principalmente agora com o Intercontinental sendo disputado no fim do ano, já é basicamente reta final de calendário, reta final do calendário brasileiro, do futebol sul-americano, enquanto na Europa e nos outros países de outros continentes, lá já está basicamente na metade, né? Então, ou seja, eles estão bem mais repousados e descansados. Apesar de que a gente viu, né, no Mundial de Clubes de 2025, clubes europeus muito mais desgastados e com um calor absurdo, né? Já que os Estados Unidos fazem temperaturas nessa época em que a gente está tendo no verão do hemisfério norte de quase 40 graus, em alguns locais chegando até mesmo mais do que isso. E se a gente tem a esperança, né, de que um dia, claro, a gente vai voltar a ver os brasileiros ganharem o Mundial de Clubes, isso eu não tenho dúvida, né? Uma hora ou outra a gente espera que os brasileiros possam destacar novamente, ganhando o Mundial de Clubes, né? Agora também intercontinental, mas nesse formato do Mundial de Clubes que a gente viu em 2025, a gente fala aqui, né, o quanto que é difícil para os brasileiros chegarem até a final, porque afinal de contas a gente sabe a potência não só dos clubes europeus, mas como ainda por cima clubes de outros continentes, né, que a gente não dava nem tanta bola, cresceram bastante, né, e deram trabalho também para os clubes europeus e para os clubes brasileiros, inclusive nesse Mundial de Clubes, né, de 2025. Mas então a Lei Bosman mudou a forma como o futebol na Europa é jogado e destroçou completamente aqui a América do Sul e outros continentes também. Com a Europa, a partir mais ou menos da Lei Bosman, tendo esse destaque absoluto, com os investimentos e folha salarial dos clubes ainda maiores, com as competições também pagando muito mais para esses clubes. Então por isso aqui, né, fica essa tristeza para nós brasileiros, para os sul-americanos também, de que uma hora ou outra, né, a gente não sabe bem quando que vai vir um título intercontinental, um título mundial aqui, né, para o continente sul-americano. A gente tem esperança um dia de, claro, que o Brasil volte a conquistar um título mundial. A gente tem esperança sim, mas é muito difícil, ainda mais da qualidade que os clubes europeus possuem hoje em dia no mundo inteiro, pegando jogadores de todos os continentes, tá bom? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo explicando a respeito sobre a Copa do Mundo de Clubes, um pouquinho dela, e a respeito sobre por que o Brasil não está ganhando mais o Mundial de Clubes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Vou ficando por aqui. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais.